Olá, sou Vozes da Fanfic, a criadora por trás de um próspero canal no YouTube dedicado a explorar o mundo cativante da fanfiction. Se você é fã de histórias convincentes e perspectivas únicas, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no meu canal e embarque nessa jornada literária conosco. Juntos, vamos celebrar a arte de contar histórias e o poder criativo da fanfiction. O Enigma da Mansão Blackwood. 4 amigos, Maya, a planejadora, Liam, o cético, Chloe, a medrosa, e Noah, o brincalhão, recebem um misterioso convite para uma festa exclusiva de Halloween na infame Mansão Blackwood, que supostamente é assombrada pelo desaparecimento da família Blackwood anos atrás. Eles devem usar fantasias que representem seus maiores medos simbólicos. Capítulo 1 – Convite para o desconhecido. O ar de outubro já carregava aquele friozinho peculiar, um prenúncio do Halloween que se aproximava. As árvores do bairro de Meadowview desfolhavam-se em tons de laranja e vermelho, e as abóboras começavam a pipocar nas varandas. Para o grupo de amigos inseparáveis, Maya, a planejadora nata e cérebro do grupo, Liam, o cético pragmático com um coração de ouro, Chloe, a artista sonhadora e um tanto medrosa, e Noah, o brincalhão do grupo, sempre com uma câmera na mão, que este seria mais um Halloween de festa à fantasia e filmes de terror clichês. Ou assim eles pensavam. A rotina foi quebrada quando um convite peculiar chegou. Não era um e-mail ou uma mensagem de texto, mas um envelope de papel envelhecido, selado com cera escura, entregue pessoalmente por um mensageiro que ninguém reconheceu. O destinatário era o grupo, e o convite era para uma festa de Halloween exclusiva na infame Mansão Blackwood. A Mansão Blackwood, Chloe sussurrou, os olhos arregalados enquanto Maya lia em voz alta. Aquela que dizem ser assombrada? Liam revirou os olhos. Lendas urbanas, Chloe. Provavelmente é apenas um excêntrico rico querendo bancar o assustador. Noah, no entanto, estava elétrico. Imaginem as fotos. E a história. Isso é ouro para o nosso canal de vlogs. O convite detalhava que a festa seria uma experiência imersiva, com jogos e um prêmio inesquecível para quem desvendasse o mistério da noite. Uma cláusula peculiar exigia que cada um vestisse uma fantasia que representasse um de seus maiores medos, mas de uma forma simbólica e elegante. Maya, sempre prática, começou a pesquisar a mansão. Ela descobriu que a mansão Blackwood havia sido abandonada por décadas após uma série de eventos misteriosos envolvendo a família Blackwood, que desapareceu sem deixar vestígios em uma noite de Halloween muitos anos atrás. Histórias de vultos nas janelas e sussurros no vento eram comuns entre os moradores mais antigos de Meadowview. Isso é loucura, gente, disse Liam, batendo na mesa. É uma armadilha. Quem mandou isso? Apesar das apreensões de Liam e do nervosismo crescente de Chloe, a curiosidade de Maya e o entusiasmo de Noah prevaleceram. Era Halloween, afinal. Qual o pior que poderia acontecer? Eles passaram a semana seguinte planejando suas fantasias. Maya, que tinha um pavor irracional de perder o controle, decidiu ir de rainha de xadrez com algumas peças faltando, simbolizando a desordem. Liam, que secretamente temia a solidão e o isolamento, escolheu um cavaleiro esquecido, com armadura enferrujada e empoeirada. Chloe, cuja maior fobia era o escuro e o desconhecido, optou por uma borboleta noturna com asas translúcidas e detalhes que brilhavam levemente. Noah, com seu medo de ser esquecido ou não deixar um legado, faria um cineasta fantasma, com uma câmera antiga pendurada e um toque etéreo. Quando a noite de Halloween finalmente chegou, uma névoa densa cobria Meadowview. A van que o convite prometia buscou-os em um ponto de encontro isolado. O motorista, um homem silencioso com um chapéu de aba larga, não disse uma palavra durante todo o percurso tortuoso até os arredores da cidade, onde a mansão Blackwood pairava. Ao verem a mansão, todos engoliram em seco. Era imponente e sombria, com torres pontudas que pareciam arranhar o céu noturno e janelas escuras que se assemelhavam a olhos vazios. A cerca de ferro forjado estava coberta de era, e as árvores retorcidas em volta pareciam gesticular ameaçadoramente no vento. Uma única luz bruxuleante emanava de uma das janelas do andar térreo. Bem, chegamos, disse Noah, tentando manter o tom leve, mas a voz ligeiramente embargada. O portão rangeu lentamente, abrindo-se sozinho. Não havia ninguém para recebê-los. A experiência, de fato, já havia começado. Capítulo 2 – O Labirinto da Memória. Ao entrarem na mansão, o cheiro de mofo e velhas madeiras tomou conta.
A única fonte de luz era uma lareira crepitante em um salão principal vasto e empoeirado, onde tapeçarias rasgadas adornavam as paredes e móveis cobertos com lençóis brancos pareciam fantasmas imóveis. Nenhum outro convidado estava visível. Olá, Maya chamou, a voz ecoando assustadoramente. Uma voz profunda e robótica emanou de um alto-falante escondido. Bem-vindos, convidados. Vocês são os únicos selecionados para desvendar o enigma da mansão Blackwood. O jogo começou. Encontrem as pistas, resolvam os quebra-cabeças e descubram a verdade por trás do desaparecimento dos Blackwood. Uma série de luzes fracas se acenderam, revelando 4 portas em cada uma das paredes, cada uma com um símbolo diferente gravado. Uma adaga, um corvo, um relógio de areia e uma rosa murcha. Cada um de vocês tem um desafio único, ligado aos seus medos simbólicos, a voz continuou. A primeira pista está em suas fantasias. Chloe, assustada, notou um pequeno broche em forma de vagalume em sua fantasia de borboleta noturna. Ao tocá-lo, ele brilhou intensamente. Olhem, ela exclamou. Lia encontrou um mapa antigo e empoeirado enrolado na bainha de sua espada de cavaleiro esquecido. Noah tinha uma lente de câmera velha que parecia focar em algo invisível. E Maya, em sua fantasia de rainha de xadrez, sentiu um pequeno objeto metálico preso discretamente em seu vestido. Era uma chave diminuta. Isso é específico, Lia murmurou, estudando o mapa. Ele mostrava um labirinto no jardim externo da mansão, com um X marcado no centro. A voz robótica soou novamente, para o cavaleiro esquecido, o labirinto do tempo. Para a borboleta noturna, a escuridão revelará seus segredos. Para a rainha do xadrez, a ordem e o caos se encontram. Para o cineasta fantasma, veja o que os outros não podem. Isso significa que temos que nos separar? Chloe perguntou, a voz trêmula. Parece que sim, Maya respondeu, com a chave na mão. Mas é um jogo. Vamos nos reagrupar depois. Liam foi o primeiro a sair, seguindo o mapa para a porta com o relógio de areia, que dava para o lado de fora, onde a névoa era ainda mais densa. Ele se viu em um labirinto de arbustos altos e secos, as folhas rangendo sob seus pés. O mapa indicava um caminho, mas o tempo parecia distorcer o ambiente. Os arbustos se moviam, e em certos momentos, ele jurou ter visto vultos passando entre as passagens, como se a própria mansão estivesse viva. Chloe, com seu broche de vagalume brilhando, entrou pela porta da rosa murcha. Ela se encontrou em um corredor escuro e úmido, onde o broche era sua única luz. Pinturas velhas e empoeiradas cobriam as paredes, e em cada pintura, havia olhos que pareciam segui-la. O cheiro de rosas murchas e algo mais indescritível preenchia o ar. Ela tinha que seguir a luz, que a guiava por passagens cada vez mais apertadas e escuras. O medo do escuro era palpável, mas o vagalume a impulsionava. Ela começou a ouvir sussurros, vozes indistintas que pareciam chamá-la. Noah, com sua lente de câmera mágica, entrou pela porta do corvo. Ele estava em uma biblioteca vasta e empoeirada, cheia de estantes que iam até o teto. A lente revelava mensagens escondidas nas lombadas dos livros, que formavam um poema sobre um segredo guardado por um observador silencioso. Ele começou a filmar tudo, narrando a experiência, mas a cada clique de sua câmera, sombras pareciam se mover no canto de sua visão, figuras humanoides que desapareciam quando ele olhava diretamente. Maya, com sua chave, abriu a porta da adaga. Ela se viu em um estudo, onde um enorme tabuleiro de xadrez estava no centro da sala. As peças eram esculpidas em madeira escura, e a metade das peças brancas estava faltando, desordenando o jogo. Ela precisava organizar as peças, mas havia enigmas escritos em pergaminhos antigos sobre o tabuleiro, que se referiam a escolhas e consequências, à perda de controle e à ordem que deveria ser restaurada. Ela sentiu uma pressão esmagadora, como se o destino da mansão dependesse de suas jogadas. Enquanto cada um enfrentava seus próprios medos e desafios, uma sensação crescente de que aquilo não era apenas um jogo começava a tomar conta. Os vultos, os sussurros, as mensagens ocultas. A mansão Blackwood guardava segredos mais profundos do que qualquer lenda poderia contar. Capítulo 3 – Ecos do passado. Liam, exausto, finalmente chegou ao centro do labirinto. Lá, encontrou uma estátua antiga, coberta de musgo, segurando um pergaminho. O pergaminho continha uma data e o nome a Elias Blackwood. Ao tocá-lo,
O labirinto pareceu se dissolver por um momento, e ele teve uma breve visão: um homem mais velho, com um olhar atormentado, correndo pelos corredores da mansão, como se estivesse fugindo de algo. A visão se desfez, e Liam se viu de volta no labirinto, mas agora uma porta se abria, revelando um caminho de volta para a mansão. Ele sentiu uma estranha conexão com a figura do pergaminho, como se sua solidão ecoasse a daquele homem. Chloe, seguindo a luz do seu vagalume, chegou a um pequeno cômodo oculto atrás de uma tapeçaria. Era um quarto de criança, com brinquedos antigos e um berço empoeirado. No centro do quarto, havia uma caixa de música. Ao girar a manivela, uma melodia triste e assustadora começou a tocar. As luzes fracas do vagalume se intensificaram, e Chloe pôde ver a silhueta de uma menina pequena brincando no quarto, desaparecendo e reaparecendo nas sombras. A caixa de música parou, e dentro dela, Chloe encontrou um medalhão com uma imagem desbotada de uma mulher e o nome a Serafina. O quarto de repente ficou mais escuro, e Chloe correu para a saída que havia se revelado, sentindo a presença da menina ainda ali. Na biblioteca, Noah decifrou o poema com a ajuda de sua lente. Ele falava de um espectador da verdade e de um salão dos ecos. A lente o guiou para trás de uma estante que se movia, revelando uma porta secreta. Ao entrar, ele se viu em uma sala circular com espelhos distorcidos nas paredes. Cada espelho refletia uma cena diferente da mansão no passado: festas suntuosas, discussões acaloradas, e o desaparecimento final da família. Sua câmera parecia capturar essas imagens, mas também mostrava algo mais sinistro: uma figura sombria, um vulto distorcido, observando tudo dos cantos. A lente o guiou para um espelho que não refletia nada, apenas escuridão. Ao tocá-lo, ele sentiu um frio intenso e encontrou um pequeno diário escondido atrás, com o nome Arthur Blackwood e a última entrada terminando abruptamente. Maya, com sua inteligência afiada, conseguiu resolver o enigma do tabuleiro de xadrez. As pistas falavam de escolhas difíceis e sacrifícios. Ela teve que rearranjar as peças restantes de uma forma específica, que representava uma defesa impossível. Ao fazer a última jogada, um painel secreto na parede se abriu, revelando um cofre antigo. Sua pequena chave encaixou perfeitamente. Dentro, havia um maço de cartas e uma fotografia de uma família sorridente: Elias, Serafina e o pequeno Arthur Blackwood. As cartas eram de Elias para Serafina, expressando seu medo crescente de uma presença maligna na casa. A última carta falava de um ritual que ele planejava para banir a entidade, mas que exigia um sacrifício. Os 4 amigos, ainda abalados pelas suas experiências individuais, eventualmente se encontraram de volta no salão principal. O fogo da lareira ainda crepitava, mas a atmosfera estava mais pesada, carregada de uma energia palpável. Eles compartilharam suas descobertas: o pergaminho de Elias, o medalhão de Serafina, o diário de Arthur e as cartas de Elias. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando uma história trágica de uma família atormentada por algo sobrenatural. Elias estava tentando banir alguma coisa, Maya concluiu, folheando as cartas. Mas o que? A voz robótica, agora com um tom mais sinistro, soou novamente. As peças estão reunidas. Mas o verdadeiro enigma reside na natureza do sacrifício. E a verdade só pode ser revelada no coração da mansão. Uma nova passagem se abriu no salão principal, revelando uma escadaria escura que descia para as profundezas da mansão. Acho que o jogo ainda não acabou, Noah disse, levantando a câmera, mas desta vez, sem o entusiasmo habitual. Havia uma tensão no ar que ninguém podia ignorar. Capítulo 4 – O coração da mansão. A escadaria era longa e sinuosa, levando a um porão abafado e úmido. O cheiro de terra molhada e algo mais ferroso pairava no ar. A luz era mínima, apenas algumas lâmpadas antigas penduradas no teto, piscando intermitentemente. No centro do porão, havia um círculo de pedras, e no meio, um pedestal. Sobre o pedestal, repousava um orbe de cristal escuro, pulsando com uma luz fraca e avermelhada. Ao redor do círculo, símbolos antigos estavam gravados no chão. Isso parece um altar, Chloe sussurrou, agarrando o braço de Liam. A voz robótica ressoou no porão, agora quase um sussurro. Vocês descobriram a tragédia dos Blackwood. Elias, consumido pelo desespero, tentou selar a entidade que atormentava sua família. A criatura se alimentava do medo e da desordem, e estava ligando a mansão a um limbo entre mundos. Ele tentou um ritual, Maya lembrou das cartas.
onde ele sacrificaria a entidade. Não, a voz corrigiu, aterrorizante. Ele sacrificou sua própria família para prender a entidade, dentro deles. Para que ela nunca mais pudesse escapar da mansão. Um frio percorreu a espinha de todos. Elias não havia banido a criatura, ele a havia aprisionado em seus entes queridos, tornando-os guardiões eternos da entidade. A mansão não era assombrada por fantasmas, era habitada pelas almas ligadas à criatura, presas ali para sempre. As visões, os sussurros, os vultos, eram os Blackwood, ou o que restou deles. O orbe, a voz continuou, contém a última centelha da essência da criatura, que agora busca uma nova forma, um novo recipiente. E vocês, com seus medos simbólicos, são os candidatos perfeitos. A luz do orbe intensificou-se, pulsando mais forte. O círculo de pedras no chão começou a brilhar, e os símbolos gravados acenderam em um tom púrpura. Liam, o cético, sentiu um aperto no peito, o medo de ser aprisionado na solidão daquele lugar o invadindo. Chloe, a borboleta noturna, sentiu a escuridão do porão se tornar quase sólida, sufocante. Noah, o cineasta fantasma, viu sua câmera falhar, a tela distorcida com imagens de si mesmo desaparecendo, sendo esquecido. Maya, a rainha de xadrez, sentiu a ordem de sua mente se desintegrar, suas estratégias se tornando caóticas e inúteis. O prêmio, como prometido, a voz sussurrou, é a imortalidade na mansão Blackwood. Unam-se à família. De repente, a voz mudou. Não era mais robótica, mas uma voz feminina, melancólica e desesperada. Não, fujam. Ele está mentindo. O prêmio é a liberdade. Era a voz de Serafina. Ela apareceu, uma figura translúcida e etérea, materializando-se brevemente ao lado do orbe. O ritual falhou. Elias tentou nos prender com a criatura, mas nós nos tornamos parte dela, e ela parte de nós. A única forma de selá-la de vez é quebrar a conexão, e nos libertar. Como fazemos isso? Maya perguntou, lutando contra o pânico. Símbolos, seus medos, os objetos que encontraram, a voz de Serafina era fraca. A conexão é através do medo. Quebrem-na, destruam o que os prende, destruam o orbe. O orbe começou a vibrar violentamente, e a voz robótica, que era a própria entidade, rugiu de fúria. Não. Eles são meus. Seus medos me alimentam. Os amigos se entreolharam. Eles tinham que agir rápido. Liam, Maya gritou. O mapa do labirinto. Onde é o centro? Liam, embora aterrorizado, se recompôs. É onde eu encontrei o pergaminho. A estátua. É a representação do isolamento, da solidão. Chloe, sua caixa de música. Onde você a encontrou? Noah perguntou, a câmera agora mostrando distorções energéticas. No quarto da criança. Onde o escuro era mais forte. Noah, seu diário. Onde estava? Maya continuou, conectando os pontos. Atrás do espelho sem reflexo. Onde eu me senti invisível, esquecido. E a chave de Maya, Liam percebeu. Ela abriu o cofre, que continha as cartas da família, os medos de perder o controle e a ordem. Cada um deles tinha uma peça que representava seu medo, e que os conectava à mansão e à entidade. A luz do orbe intensificou-se, e figuras sombrias começaram a se formar ao redor do círculo, como se a mansão estivesse se fechando sobre eles. Precisamos quebrar os símbolos dos nossos medos para desvencilhar a conexão. Maya exclamou. E depois, precisamos destruir o orbe. Noah ergueu sua câmera, focando no orbe. Isso vai ter que ser uma selfie muito, muito importante. Capítulo 5 – O Amanhecer da Liberdade. Com uma nova determinação, os amigos começaram a agir. Liam, o cavaleiro esquecido, pegou seu mapa antigo, a representação de sua jornada solitária e isolada. Com um grito de raiva e libertação, ele rasgou o pergaminho que havia encontrado no labirinto, que continha o nome de Elias e a data da tragédia. Ao fazê-lo, uma onda de energia azul emanou dele e atingiu o orbe, que piscou fracamente. Chloe, a borboleta noturna, pegou o medalhão de Serafina da caixa de música. Representava a escuridão e o desconhecido, o aprisionamento. Com as mãos trêmulas, ela o esmagou contra uma das pedras do círculo.
Uma onda de energia dourada saiu dela, atingindo o orbe, que tremeu com mais força. Noah, o cineasta fantasma, com um olhar focado e determinado, pegou o diário de Arthur, o símbolo de sua própria mortalidade e o medo de ser esquecido. Com um movimento rápido, ele o jogou no fogo da lareira, que havia se materializado em um canto do porão. As chamas crepitaram mais alto, e uma energia prateada voou para o orbe, fazendo-o rachar levemente. Maya, a rainha de xadrez, segurava sua pequena chave, a representação de seu controle e a ordem que ela buscava. Mas o medo de perder o controle era o que a entidade usava. Com um ato de fé e desapego, ela jogou a chave no orbe. Uma explosão de luz branca emanou, e o orbe rachou ainda mais, soltando um gemido agudo e agonizante. A voz da entidade rugiu, aterrorizante e distorcida. Não. Minha conexão. Vocês estão me quebrando. Os Blackvold apareceram novamente, mas desta vez, não eram sombras. Elias, Serafina e o pequeno Arthur, todos translúcidos e envoltos em uma luz suave, observavam os amigos com gratidão. O orbe. Destruam-no completamente, Serafina sussurrou, a voz forte agora. Libertem a todos nós. Os 4 amigos uniram suas mãos. Liam, o forte e Chloe, a corajosa Noah, o destemido e Maya, a estrategista. Eles canalizaram suas energias restantes, não de medo, mas de amizade e coragem, para o orbe rachado. O orbe brilhou com uma intensidade ofuscante, vibrando descontroladamente. A sala tremeu, e as figuras sombrias que os rodeavam começaram a se desintegrar. Com um último ensurdecedor estrondo, o orbe explodiu em milhões de pedaços cintilantes de luz. Uma onda de energia pura e limpa varreu o porão, e as almas dos Blackvold, agora livres, ascenderam em uma espiral de luz para fora da mansão, desaparecendo no céu noturno. A mansão, que antes era escura e opressora, agora parecia calma. Em paz. As luzes do porão se acenderam completamente, revelando um espaço vazio e empoeirado, sem nenhum vestígio do altar ou dos símbolos. Era como se a entidade nunca tivesse existido, ou tivesse sido completamente erradicada. Os amigos estavam ofegantes, exaustos, mas ilesos. Olharam uns para os outros, a incredulidade e o alívio pintados em seus rostos. Nós conseguimos, Chloe sussurrou, ainda tremendo um pouco. Essa foi a festa de Halloween mais insana de todos os tempos, Noah disse, levantando a câmera, que agora parecia funcionar perfeitamente. Liam apenas balançou a cabeça, um sorriso atordoado em seus lábios. Acho que eu não sou tão cético quanto pensava. Maya olhou para a escadaria que levava de volta ao salão principal. A névoa lá fora havia se dissipado, e uma fraca luz do amanhecer começava a atingir o céu. Ao saírem da mansão, o sol nascente revelava a mansão Blackvold sob uma nova luz. As paredes ainda eram antigas, mas o ar sombrio e opressor havia desaparecido. A era ainda cobria a cerca, mas agora parecia menos ameaçadora. A mansão não era mais um monumento ao medo, mas à liberdade. A van prometida estava estacionada na frente, o motorista esperando pacientemente. Eles entraram, exaustos, mas com uma sensação de triunfo e uma nova compreensão de seus próprios medos. O prêmio inesquecível não era a imortalidade, mas a superação. Enquanto a van se afastava, e a mansão Blackvold diminuía de tamanho no retrovisor, eles sabiam que aquele Halloween seria gravado em suas memórias para sempre. Não apenas como a noite em que desvendaram um mistério e libertaram almas, mas como a noite em que enfrentaram seus medos mais profundos e emergiram mais fortes, juntos. O mistério da mansão Blackvold estava resolvido, e um novo amanhecer de Halloween havia chegado. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham gostado e que se divirtam explorando o mundo mágico das vozes da Fanfics. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e deixar um comentário com suas impressões. Até a próxima aventura!